E o Diário do Grande ABC recebeu essa semana a CIPAT 2019, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, com várias palestras e dicas muito legais para a gente levar o nosso dia a dia aqui dentro. Doutor Paulo, me conta, qual que é a importância do senhor falar sobre o seu conhecimento dentro das empresas? Olá, Marcela, boa tarde. Bom, parte da palestra que eu dei para o pessoal aqui do Diário do Grande ABC, eu foquei muito que a coluna continua sendo a estrutura que a gente deve ter mais cuidado. Tanto porque ainda é a estrutura que a gente tem mais casos, mais incidências de lesões, por exemplo, voltado ao trabalho, lesões ocupacionais, seja muitas vezes por sobrecarga de peso que alguma categoria profissional venha ter na sua rotina laboral, ou às vezes por movimentos inadequados que a pessoa acaba fazendo no dia a dia. São sobrecargas que não são tão significativas do ponto de vista do esforço físico, mas são sobrecargas cíclicas, que se repetem dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano na vida daquela pessoa. Então, a maior incidência de lesões ocupacionais continua a ser relacionada à coluna vertebral. As questões das lesões de coluna também preocupam bastante, porque elas são, na maior parte do tempo e das vezes, insidiosas, que a gente chama, ou seja, elas são silenciosas. Quando elas começam a repercutir com sintomas, é porque já são lesões significativas. Hoje está um pouquinho mais na moda, a pessoa falando muito de tendinite, de LER, DORT, de tendinocinovites, etc. Mas essas lesões, apesar de muito importantes também em relação à sua prevenção, mas são lesões que muito rapidamente elas se manifestam. E se manifestando, a pessoa pode até querer escondê-las por um certo tempo. Mas vai chegar uma hora que ela vai ter que procurar um médico para ter o diagnóstico correto e depois o trabalho com fisioterapia ou com analgésicos para poder tratar daquele problema. A coluna não, a coluna ela vai mais insidiosa, vai mais silenciosa, então preocupa muito porque quando o diagnóstico de uma lesão de coluna é feita, muitas vezes já está num estágio um pouquinho mais grave, onde os tratamentos ou aquilo que a gente pode fazer na própria fisioterapia pode já ser um pouco menos efetivo do ponto de vista de sucesso no tratamento, né? Então daí a importância da gente estar falando sobre uma coluna saudável, como a gente pode ter uma postura boa para se manter saudável, quais são os exercícios, os movimentos que são positivos e os movimentos que podem ser negativos para a coluna. E numa empresa dessa que as pessoas ficam muito tempo sentadas, que dica o senhor acha que é mais importante para cuidar da coluna? A questão do trabalho sentado, né, é bastante estudado atualmente, e eu faço até uma brincadeira com os meus alunos, que eu falo que o tempo de nós sermos rotulados como Homo erectus ou Homo sapiens já passou. Porque agora, na verdade, nós estamos como Homo sentados, né? Porque a gente fica sentado no trabalho, por outro lado, quando chega em casa também sentado em frente à televisão, ou se não está hoje com a televisão, está com o celular, mas sentado também. Então a gente passa muito tempo no nosso dia a dia sentado. Então hoje existe uma preocupação com a questão do sedentarismo, né, com a questão da falta de atividade física que as pessoas estão fazendo, e uma preocupação muito grande também das pessoas que ficam muito tempo sentadas. Então a posição sentada, mantida por muito tempo, ela é uma posição que tem vários problemas, não só relacionados à coluna vertebral, mas também em relação à parte circulatória. Então, por exemplo, nós temos uma cefaleia, uma dor de cabeça crônica, que ela até recebe, vamos chamar assim, o apelido de cefaleia da secretária. Por quê? Porque são pessoas que ficam muito tempo sentadas, e aí pela própria ação da gravidade, o sistema circulatório para descer o sangue até os pés é muito fácil. O retorno venoso começa a ficar mais difícil, principalmente porque a secretária fica sentada e com o joelho dobrado em 90 graus. E aí ela estrangula a circulação de retorno. E chegando menos sangue oxigenado para a parte cerebral, é óbvio que as células cerebrais sentem e dá enxaqueca, dá dor de cabeça muito típica das secretárias. Então, para locais de trabalho, que tem pessoas que trabalham na posição sentada e tem muitas queixas ocupacionais de dor de cabeça, por exemplo, uma das coisas que nós orientamos é posicionamento dos membros inferiores, a questão de frequentemente levantar ou movimentar as pernas embaixo da mesa para poder fazer com que uma bomba vascular, uma bomba circulatória que nós temos,
ajude no retorno venoso e combate, inclusive, uma dor de cabeça que ninguém possa imaginar que seja uma coisa típica de uma postura uma postura ruim adotada prolongadamente durante o dia. Qual que é a importância de você ter informação do paciente na hora de ligar para o bombeiro, ou para a polícia, ou para uma ambulância? Então, a informação tem que ser bem precisa. Porque, assim, seu companheiro de trabalho passou mal, você colhendo as informações mais precisas, quando você liga 192 ou 193, tanto o médico regulador de SAMU quanto o telegrafista do Corpo de Bombeiro que atende, ele vai colher essas informações, vai perguntar para a pessoa que está ligando: mas o que está acontecendo? Por que ela teve mal súbito? Então, se você chegar e falar: olha, é minha amiga, ela toma um remédio controlado, ela teve uma crise de convulsão, está na terceira crise, dessa vez está demorando mais para voltar, então eu estou muito preocupada. Então, o médico ou o médico regulador de SAMU ou o telegrafista do bombeiro vai entender que tipo de viatura ele vai encaminhar para o local. Entendeu? É uma avançada, é uma básica, é uma UTI móvel, entendeu? Por isso que é bom a comunicação entre amigos dentro da empresa, entendeu? Passou mal, você saber o que se passa com o seu amigo. As informações têm que ser bem precisas, entendeu? Para a gente poder ajudar mais. Quanto mais informações você tiver de um amigo para o outro, sempre vai ser melhor. Lembrando, 192, 190 e 193, o que são cada um? Então, 190, Polícia Militar. 192, SAMU. 193, Bombeiro. Entendeu? É assim. O 90 é mais para tipo de ocorrência de furto, alguma coisa desse tipo. O 193 e o 192, mais acidentes mesmo dentro da empresa, uma queda da própria altura, um mal súbito, um corte a cozinheira estava lá cortando um pedaço de carne, cortou o dedo, um corte profundo. E aí a gente vai pedir ajuda desses profissionais. E a gente também eles falaram muito na palestra aqui sobre os primeiros socorros. Então, assim, quais são as primeiras informações básicas para você socorrer alguém? Primeiramente, tá verificando o local, se o local está seguro para o socorrista chegar. Verificar também se não tem cabos de fio, às vezes inundações, onde que o socorrista também não possa vir sofrer um acidente e ser uma próxima vítima. Primeira coisa, sempre se atentar em estar com os EPIs, o uso de luva é essencial, não chegar em uma ocorrência sem estar protegido. A princípio, esses seriam os primeiros passos para você chegar até uma vítima. Não encostar na vítima e sempre pedir ajuda de mais pessoas para acudir, certo? Sim, sempre lembrando, né, verificando a gravidade dessa vítima, primeiramente sempre está pedindo para quem estiver próximo, ajuda. Na verdade, a gente não costuma gritar ajuda, a gente fala fogo, fogo. Quando a gente pede ajuda ou socorro, às vezes, dependendo do horário, as pessoas têm até medo de abrir a sua porta para tentar ajudar. Então, o primeiro passo, grita fogo, fogo, porque todo mundo sai. É algo que todo mundo vem olhar para ver o que está acontecendo e pedindo, liga 192 ou liga 193, liga para a base que for necessária naquele momento. E dentro de uma empresa, quais são as principais ocorrências que vocês estão acostumados a atender? Geralmente queda, às vezes uma parada, engasgo, convulsão, desmaio, mais ou menos esses. Então a dica deles é primeiro não se desesperar e depois pedir ajuda.
própria comida, né? Como é feito esse armazenamento nas marmitas e como que você equilibra uma alimentação saudável? O ideal é que o indivíduo, a pessoa, deixe os alimentos que foram preparados no dia anterior ainda sob refrigeração, deixem no máximo de 30 a 40 minutos em exposição fora de refrigeração, até considerando quem leva aquelas embalagens, tudo mais, que diz conservar a temperatura, mas assim que chegar no local de trabalho, já colocar sob refrigeração, estar muito atentos à higiene de mãos quando for consumir aquele alimento, porque a qualidade do alimento ela também passa pela higiene de quem está manipulando. Principalmente os alimentos que forem consumidos crus, serem lavados com antecedência. É mais essa parte de higienização também. E algo que eu acho que é muito importante que as pessoas tenham em mente é que o equilíbrio faz parte de uma alimentação saudável. Então, tem dias em que vai consumir lanches e coisas que não são do cotidiano, mas quando eu tenho todos os grupos alimentares envolvidos dentro dessa marmita, dentro dessa preparação, escolho frutas como sobremesa, aumento o consumo de água, isso já é um grande passo para a saúde como um todo, de alimentação e para um equilíbrio, de fato, desse indivíduo, saciedade, tudo isso vai interferir na saúde. Além da escolha dos alimentos, também horários de alimentação, porque às vezes a gente fala, não temos tempo nem de descer para comer. Não tem que ter isso, tem que ter sempre tempo para se alimentar, certo? Uma coisa que a gente também bate muito nessa tecla é que antes o nutricionista ele preconizava muito o consumo dos alimentos de 3 em 3 horas. E hoje o que a gente avalia é respeite o momento em que você está com fome, mas não fique longos períodos sem se alimentar. Então, pelo menos 4 refeições ao longo do dia já é uma alimentação que pode ser considerada equilibrada. Nos intervalos, ou quando bate aquela fominha, dá preferência para o consumo de uma fruta. Tudo isso também contribui para uma saúde.